Você sabia que existem plantas no seu quintal que podem curar e ainda ajudar o planeta? Hoje vamos falar sobre as punks e as plantas medicinais e como elas podem ajudar na preservação do meio ambiente. Eu sou Spengler e estou aqui com os meus convidados Denise e Cauã do podcast SLA Cast. Olá, Denise, olá, Cauã, sejam bem-vindos ao meu podcast. Não só meu, né? Tem toda uma galera por trás disso tudo. Então, o que vocês me diriam sobre as punks e as punks medicinais? Como que isso é um assunto tão esquecido, né, pela maioria das pessoas, mesmo sendo um negócio de extrema importância no tempo que a gente vive agora, né, de aquecimento, ebulição global, que tem que ser combatida o quanto dá, né? Se der, vocês poderiam me dizer? Tenho umas perguntinhas que muitas pessoas querem saber e perguntinhas que eu também quero saber sobre as punks e plantas medicinais. Tá, as primeiras perguntas que eu tenho é: o que são as plantas medicinais e as punks? Muito boa noite. Muito obrigado primeiramente a Spengler por essa oportunidade. Queríamos muito, batalhamos muito com o nosso trabalho para termos esse holofote que você está nos dando. Vamos lá. As plantas alimentícias não convencionais são espécies vegetais que não faz parte da alimentação tradicional, mas que são comestíveis e nutritivas. Muitas são nativas, espontâneas ou consideradas matos e acabam sendo descartadas. Plantas medicinais, espécies vegetais usadas na prevenção, alívio ou tratamento de doenças, contêm compostos bioativos com propriedades terapêuticas comprovadas ao de uso tradicional. Por que elas são importantes para a sustentabilidade e preservação ambiental? Porque eles preservam a biodiversidade, promovendo o uso de espécies nativas e adaptadas, reduzem a dependência de monoculturas e do agronegócio, ajudam a restauração ecológica e no equilíbrio dos ecossistemas locais, e na diminuição do desmatamento ao valorizar espécies já presentes no ambiente. Quais são os benefícios para a saúde humana e o meio ambiente do cultivo dessas punks? Das plantas medicinais mesmo já estando. Bem, nessa área temos ricos em nutrientes, fibras, vitaminas e minerais, redução de doenças associadas à má alimentação, obesidade, diabetes, hipertensão, uso terapêutico de plantas medicinais para fortalecer o sistema imunológico e tratar doenças comuns. Nessa área temos a preservação da biodiversidade local, redução da necessidade de insumos externos, como fertilizantes, defensivos e a maior resiliência dos sistemas agrícolas, como o uso de espécies adaptadas. Cite exemplos de punks e plantas medicinais comuns aqui no Brasil. Plantas medicinais: alecrim, anti-inflamatório digestivo, capim cidria, calmante digestivo, hortelã, digestivo expectorante, babosa, cicatrizante, hidratante, erva doce, digestivo calmante. E como o cultivo das punks e das plantas medicinais ajuda na redução do uso de agrotóxicos e fertilizantes e na diminuição da degradação do solo, causadas por todos esses anos e acho que até séculos de agricultura industrial? As plantas medicinais são realmente mais resistentes a pragas e doenças, menor dependência de insumos químicos, pois são espécies adaptadas ao ambiente local. Bem, as raízes das plantas ajudam na retenção da
umidade e na estruturação do solo, e também na redução da compactação e erosão. E como isso valoriza o conhecimento tradicional das comunidades indígenas e comunidades mais rurais que têm esse conhecimento, comunidades quilombolas também? Como que isso ajuda? Temos resgate de saberes ancestrais de comunidades indígenas, quilombolas e rurais. Com isso, temos o incentivo de transmissão oral de receitas, de modo de cultivo e uso medicinal. E sobre incentivo às hortas urbanas e alimentação saudável. São ideias para cultivo em pequenos espaços, como hortas, comunidades, varandas e quintais. Isso dá acesso a alimentos frescos, livres de agrotóxicos e mais diversificados. E a conexão com a preservação dos recursos naturais. Convenção com a prevenção dos recursos naturais. O uso racional da água. Muitas dessas plantas são adaptadas a climas secos. Prevenção da flora nativa. Promover o plantio de espécies locais. Redução de desmatamento. Substituir parte de demanda por monocultura extensiva. Aumento da biodiversidade funcional atrai polinizadores e melhora o equilíbrio ecológico. E agora, a última pergunta que eu tenho a fazer a vocês. Como isso impacta na redução dos impactos ambientais da agricultura industrial, que eu citei anteriormente, e que vem nos assolando, degradando nosso solo, destruindo, mais do agronegócio, né? Destruindo aldeias, vidas, até ecossistemas inteiros que a agricultura industrial tá fazendo sumir. O que mais que eu posso citar? Plantações extensivas de monocultura, né, de soja, milho, trigo, coisas que não são benéficas para o nosso solo. Começando pela redução do desmatamento, que no caso é a diversificação agrícola, que diminui a pressão por abertura de novas áreas. Logo depois, temos a diminuição da emissão de carbono, com a diminuição do maquinário pesado e produtos químicos. Com a prática de agroecológicas, aumenta a fertilidade natural, dando assim um solo mais saudável. E promover cadeias curtas de produção e comercialização, reduzindo o transporte e emissão de gases. Então, em resumo, as punks, as plantas medicinais, pela luz que vocês me deram, um resuminho básico, e também baseado no que eu já sabia antes de realizar essa, digamos que uma entrevista, né, com vocês. As punks e plantas medicinais são uma fonte importante de sustentabilidade, preservação do meio ambiente. A gente tem que valorizar, incentivar o plantio e também o consumo, né? Porque elas não adianta plantar e deixar lá. As pessoas têm que saber o que elas têm de bom, que coisa elas ajudam, quais coisas elas podem substituir na nossa mesa. Então a gente tem que ir junto, incentivar a valorização das plantas nativas e da preservação da natureza. Dito isso, muito obrigado, Denise e Cauã, por participarem aqui e divulgarem esse conhecimento que todos deveriam saber, né? Todos deveriam já ter uma ideia da importância das plantas medicinais e das punks.